Fala pessoal, eu sou o Bill Pedroso, eu estou aqui com o Lucas Cameron e com o André Rufino e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cataláxicos. Hoje a gente está tentando um formato novo de programa aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo, se vocês vão curtir, se vocês não vão curtir. Hoje a gente não vai falar sobre notícias, hoje a gente vai inaugurar o nosso quadro Cataláxia, onde a gente vai pegar alguma coisa que existe hoje em dia, algum fenômeno social, algum movimento, alguma ideia ou ideologia ou alguma coisa do tipo, e explicar que porra é essa, de onde é que veio, qual é a história, como é que a gente sente os impactos disso hoje em dia, como é que se desenvolveu ao longo do tempo. E hoje a gente vai falar sobre a escola crítica. Muita gente hoje em dia fala sobre o neomarxismo, sobre a marxismo cultural, sobre escola de Frankfurt, teoria crítica. Vamos ver exatamente que bagaça é essa, o que tem a ver com Marx, se o Marx era homofóbico e racista, por que hoje em dia a esquerda, que é influenciada por Marx, finge não ser homofóbica nem racista. Como é que rolou essa evolução? Se o Marx não gostava de gay, por que a esquerda hoje em dia é colorida? Como é que rolou essa evolução? Por que rolou essa evolução? Quem foram os caras? O que de fato que eles escreveram? Quando que rolou tudo? E como é que o monstro da esquerda neomarxista foi evoluindo até os dias de hoje? Querendo ou não, quer você tenha interesse ou não na escola crítica, como conjunto de ideias, você sente o problema na sua vida. Porque hoje em dia a gente está inundado por papo de gênero, de feminismo, machismo estrutural, patriarcado e afins. Estamos inundados por papo de justiça social, dívida histórica, oprimido e opressor, ideologia LGBTQIA+, como diz o Vitor Neves, né? Então, tudo isso tem a mesma raiz. A raiz de tudo isso não é exatamente o marxismo, a raiz de tudo isso é a teoria crítica. E vamos ver o que diabos é isso. Aliás, salve pro Ricardo aqui que tá mandando um Viva la Revolución, buenas noites, camaradas, boa noite, companheiro. Antes de qualquer coisa, o que diabos é a escola de Frankfurt? Por que diabos que se usa esse termo, escola de Frankfurt? O que Frankfurt tem a ver com o progressismo que a gente vê hoje em dia? O que Frankfurt tem a ver com essa versão mais colorida e cultural, quase mais burguesa do marxismo? Tudo remonta a um cara chamado Karl Grunberg. Ele era um marxista tradicional. Vamos dar um passo mais atrás ainda. O Marx era alemão, certo? O Marx era um vagabundo, mas um intelectual alemão. Judeu-alemão, né? Hã? Judeu-alemão. Judeu-alemão, que junto com Engels formula toda uma teoria política. O Marx não veio do nada, ele já herda várias ideias do Hegel e do Kant que estavam flutuando ali na Europa. Ele incorpora várias coisas da economia britânica que estavam que eram moda. Aliás, o Marx é talvez o mais britânico dos economistas britânicos. Ele é o Adam Smith com esteroides, com a ideia do valor-trabalho e afins. Mas o que é mais essencial para a gente entender a escola de Frankfurt é o Marx era alemão e o marxismo não floresce na Alemanha. Não existiu a União Soviética dos alemães, não existiu a República Comunista da Alemanha. Na Alemanha o que floresceu foi o nazismo, que foi um outro tipo de socialismo antimarxista, que bebeu do marxismo em várias coisas, mas era bem diferente. O marxismo floresceu aonde? Na União Soviética, na Rússia. Esse foi o grande lar do marxismo e ele se desenvolveu lá também. Você teve o Lenin, você teve o Trotsky, o Stalin e toda a pletora de intelectuais marxistas ali na Rússia, certo? O que aconteceu? Você criou mais ou menos meio que uma divisão no movimento marxista. Você tinha, óbvio, todas as divisões internas da Rússia, do stalinismo, trotskismo, leninismo e afins, mas você tinha uma divisão grande entre os marxistas mais ortodoxos, mais alinhados com o projeto stalinista,
e um monte de marxista heterodoxo no resto da Alemanha. Você tinha uns caras ali na Hungria, o Lukács, por exemplo. Você tinha uns caras na Alemanha que eram marxistas, eram discípulos do Marx, estudaram Marx, concordavam com as ideias do Marx, mas não eram exatamente o mesmo tipo ali dos soviéticos. Lucas? Eu só tenho um PS que, embora não seja diretamente relacionado à história de Frankfurt específico, mas dá um panorama sobre o socialismo, marxismo alemão dos anos 20 e 30. Primeiro, tem aquele livro do Arthur Miller van den Broek, que é o Terceiro Reich, que é um cara que ele não era nacional-socialista, ele não era do Partido Nacional-Socialista, embora ele fosse um nacional-socialista, em que ele explica também o porquê que a Alemanha era palco dessas teorias e por que elas estavam fazendo sucesso na Rússia. Porque a Alemanha era o palco que ligava o Oriente ao Ocidente, e segundo, que ela que melhor transitava tanto entre o mundo eslavo quanto entre o mundo ocidental. Então ela pegava essas modas intelectuais do mundo ocidental e conseguia adaptar plasticamente isso para as demandas do mundo eslavo. Por isso que nas internacionais socialistas, que inclusive contavam com um peso grande da Rússia, você tinha a língua alemã como o equivalente do que foi o latim para as questões, o mundo católico ali, né? O mundo católico. O segundo aspecto é que tem o marxismo alemão, em especial. Você pega ali a documentação, eu posso até deixar no grupo do chat depois. Ele fez um esforço consciente de tentar fazer uma Alemanha uma aliança com os nazistas, sabe? Você tem o Karl Radek do Partido Social Democrata, em que ele faz um discurso em homenagem ao Albert Liu Schlagter, que foi um dos caras da Freikorps, da NS, e ele tenta nazificar o marxismo, basicamente. Sim, mas isso já foi lá mais para perto da década de 30, final da década de 20, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo ali para a década de 10 ainda, final da década de 10, comecinho da década de 20. Como é que estava o marxismo na Europa? Chato para um cacete, basicamente que nem o esquerdismo de hoje. Eles estavam naquele momento extremamente histérico de perseguir qualquer microdissidência, sabe? Qualquer coisinha, principalmente porque eles já tinham tomado poder na Rússia e agora estavam naquele ímpeto de, tomamos poder, agora temos um líder supremo, vamos organizar a revolução proletária no mundo inteiro a partir da Rússia. Eles estavam sensíveis, digamos assim. Qualquer coisinha que se desviava do marxismo ortodoxo era sumariamente atacada. Que nem, por exemplo, o cara que hoje em dia é gay e é de esquerda, só que não é a favor do movimento transgênero. Esse cara normalmente é atacado pela esquerda. Ele é mais heterodoxo demais para o gosto da esquerda moderna. Tava um clima parecido com o marxismo naquela época. Você tinha uns caras tipo o Karl Koch, tipo o Georg Lukács, um povo ali da Alemanha, Hungria, Polônia e afins, que era tudo comunista, só que tinham comunismos um pouquinho diferentes, sabe? Não achava que a política do Stalin era a melhor forma de fazer a revolução marxista, não achava que... Sim, isso porque o marxismo ele não tem um axioma verdadeiro, né? O que ele chama de igualdade é um conceito que não se sustenta sozinho. Ele é um conceito que precisa de um parâmetro ser estabelecido para aí sim ele ser replicado de maneira igual. Você defender a igualdade de maneira genérica é a coisa mais relativa e subjetiva possível. Você vai sempre precisar reinterpretar de alguma forma específica, né? Exato, e por isso que tudo que também o marxismo gera a partir desse axioma da igualdade é contraditório, é tosco, é irracional, não é produtivo, não é eficiente, porque simplesmente cada débil mental marxista tira um conceito de igualitarismo da cachola, entendeu? Por mais que o Marx tente definir de alguma maneira, não tem como definir um conceito que necessariamente precisa de um padrão ser estabelecido para ser replicado. Ele não funciona sozinho, entendeu? A igualdade do quê? Em relação ao quê? Em que circunstância? Como? É por isso que ele é sempre readaptado. Na Rússia virou uma coisa, na China virou uma coisa, no Vietnã virou outra coisa. Diferentemente da liberdade, que dá para você entender, e ela é universal, faz o que você quiser, contanto que não viola a liberdade de outra pessoa. Fim, isso funciona em qualquer lugar, é um conceito fechado,
não é relativo. Você pode até debater onde começa e onde termina a liberdade. O juiz, a parte jurídica está aí justamente para delimitar onde exatamente alguém pode ser ou não agredido, mas a gente sabe que é a diferença entre um conceito que é sólido, que é verdadeiro, que é liberdade, e um conceito relativo, que é feito para ser subjetivo e subversivo pelo Marx, entendeu? Também no final é tudo um truque, é como se fosse realmente um con man, né? Ele é um sofista mesmo que faz uma engenharia, vamos dizer assim, dentro do campo das ideias para que, né, algumas ideias sejam verdadeiramente subversivas e confundam as pessoas e dê margem para fazer o que ele realmente quer fazer, que é estabelecer a ditadura do proletariado. Sim. Controlada pelo partido único de maneira absolutista e extremamente tirânica, que é esse o verdadeiro marxismo, né? Sim, aliás, o Bombawerk da escola austríaca falava muito bem de como Marx fazia isso, de como não tinha consistência nem coerência. De um lado, uma hora ele falava que o método da economia era X, outra hora ele falava que o método da economia era Y, ficava pulando de um lado para o outro. A inconsistência metodológica dele é freestyle, né? Ele está disposto a se contradizer, ele distorce até os conceitos hegelianos, assim, ele não tem respeito a nada, entendeu? E ele distorce tudo e ele se contradiz absolutamente, ele defende o oposto exato do que ele está falando, então ele defende coisas como: se você criar uma ditadura estatal que é dona e toma conta de tudo, até do ar que as pessoas respiram, que é dona até das pessoas, que isso é dona vai de levar tudo. à liberdade. E não, isso vai levar à anarquia, que é o oposto exato do Estado. Quer dizer, se você tiver um Estado absoluto, você chega na anarquia. Que coisa estúpida, é como se você transasse pela virgindade, entendeu? É uma coisa débil mental que só um marxista. Marxistas, vocês são débeis mentais, vocês são retardados, vocês são pessoas sem caráter e com cérebro derretido. É isso que vocês são o lixo da sociedade. Sim, mas voltando à história, o que estava acontecendo ali na década de 20? Basicamente, os marxistas enchendo o saco dos próprios marxistas, estava rolando um negócio quase que de excomunhão, assim, o marxista de cancelamento, estava rolando uma cultura de cancelamento, o marxista que não era exatamente o marxista do Stalin, do Lenin, do ambiente russo, era excomungado, cancelado, e um cara chamado Karl Grunberg, que era um marxista também, era um professor de direito da Universidade de Viena, lá na Áustria, ele não está confortável com isso, e em 1922 ele monta o que ele chama da primeira semana de trabalho marxista. Ele basicamente monta uma semana de palestras ali em Viena, chama um monte desses marxistas heterodoxos que estavam pistolas com o marxismo, Georg Lukács, o Wittfogel, Koch, um monte de marxistas que tinham sido cancelados pelo marxismo, para trocar ideia, para discutir obras, para fazer uma academia marxista fora do eixo russo ali. E isso aparentemente foi muito bem sucedido no meio dos meios marxistas daquela época, sabe? Seria o equivalente de você ter uma esquerda hoje em dia, que também é escrota, mas um pouco menos pé no saco da esquerda, tentando renovar a esquerda. E você ia ter um monte de esquerdista olhando, falando, caralho, eu posso então falar coisas sem ser cancelado instantaneamente? Eu continuo sendo de esquerda, mas eu não gosto desse clima de cancelamento instantâneo. O negócio estourou, e estourou tanto que um ano depois, em 23, o Grunberg conseguiu fundar um departamento na Universidade de Frankfurt. É daí que vem a ideia da escola de Frankfurt. O Grunberg, depois dessa articulação, dessa semana do marxismo e tal, ele consegue, ele é promovido, ele é chamado, na verdade, ele sai de Viena, ele vai para Frankfurt, porque a Universidade de Frankfurt fala, olha, cara, toma aqui um departamento para você, o Departamento de Pesquisa Social. Já era na época onde as faculdades estavam começando a ficar na moda esse negócio de sociologia, pesquisa social e afins, eles chamam ele na escola de Frankfurt, na Universidade de Frankfurt, e fala, toma para você, advogado marxista, a direção
desse novo instituto, chama os seus brothers, popula isso aqui de marxista que nem você, e comece uma tradição intelectual, comece como é que se diz? A publicar, a criar um ambiente acadêmico marxista novo e diferente do ambiente acadêmico marxista soviético, russo e afins. E aquilo ali vira um puta sucesso no mundo marxista. Sabe, eles passam uns 10 anos ali torando pau, publicando coisa. Todos esses marxistas que tinham sido cancelados pelos soviéticos se juntaram na Alemanha e começaram a publicar. Só que o que acontece ali na década seguinte? Depois ficam 10 anos ali publicando, o que acontece lá na década de 30? Nazismo. Hitler, nazistas e afins. O pessoal, de fato, socialista, marxista, começa a ficar cada vez mais acuado, perseguido. O Heidegger, que é o grande filósofo nazista, ascende ali nas faculdades alemãs, vira digamos, na faculdade de Berlim, se eu não me engano, mas em Frankfurt também você tem esse mesmo movimento de trocar marxistas por nazistas. O pessoal começa a ficar acuado, porque né, nazista tende a matar a oposição. E o que acontece em 35? Quase 15 anos depois desse pessoal começar a se organizar. Eles percebem que eles não podem mais ficar na Alemanha, que vai dar merda, e que eles têm que todo mundo sair e mover a escola de Frankfurt para outro lugar. Que lugar que seria maravilhoso para eles se moverem? A China? A Venezuela? O Brasil? Não. Os caras são Estados Unidos. Os caras são convidados pela Universidade de Colômbia, lá em Nova York, convidados, um bando de marxista, é convidado pela Universidade de Colômbia para transferir o departamento deles para Nova York. E é aí que essa porra começa a chegar, que essas ideias esdrúxulas de marxismo alemão começam a chegar nos Estados Unidos. Quando eles chegam lá, a primeira geração desses marxistas ainda está no comando, digamos assim, o Lukács, o Grünberg e afins, principalmente o Grünberg, que é o grande cabeça desse período, eles ainda estão no comando, mas eles já começam a envelhecer e a serem substituídos pelos alunos deles, uns alunos que já passaram, não é que o cara foi que nem o Lukács e o Grünberg, o cara viveu a vida toda ali no leste europeu, na Alemanha, na Hungria e afins, naquele meio, e depois de velho tá nos Estados Unidos. Porque começou a ter uns caras, tipo Max Horkheimer, tipo Theodor Adorno, Herbert Marcuse, que eles foram para os Estados Unidos com 20 e poucos anos já, sabe? Eles foram para os Estados Unidos com 30 e pouquinhos anos, eles não foram com 50, eles ainda estavam adaptáveis. E eles começam a fazer um marxismo mais pop para a cultura americana. Eles passam uns 20 anos estudando ali nos Estados Unidos e fazendo um marxismo mais vendável nos Estados Unidos. Porque se eles chegassem nos Estados Unidos, um bando de marxista, ainda que não fosse marxista tradicional, e falasse, pessoal, revolução do proletariado, tem que abolir a propriedade privada, os meios de produção e o caralho, os caras iam ser imediatamente achacados em público. Não, eles começam a escrever livros sobre crítica cultural, crítica artística, aquele negócio mais parecendo filosofia francesa, tá parecendo Sartre, parecendo Camus e afins, um negócio mais palatável para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, eles começam a ser bastante críticos ao que eles enxergavam que eram os 3 grandes sistemas políticos da época. O que eles chamavam de liberalismo, de fato, o liberalismo democrático, não libertarianismo, o liberalismo mesmo, o fascismo e o marxismo. Eles olham e falam, cara, era pra gente ter chegado no fim da história, né? A revolução proletariada, o proletariado está tomando cada vez mais o poder. Por que quanto mais revolução tem, mais bosta o mundo está ficando? Isso já para a década de 40, 50,
pós-Segunda Guerra ali, todo mundo vendo os horrores da Segunda Guerra, os horrores já da União Soviética, os horrores dos regimes fascistas que começaram como um negócio parecido com o socialismo marxista, a fraqueza do liberalismo em sempre ser tomada por regimes autoritários, totalitários. Eles começaram a olhar e a se questionar que porra que estava acontecendo. E dessa geração, você tem 3 caras que são, digamos que os caras mais importantes até hoje de toda a escola crítica. O Horkheimer, o Marcuse e o Adorno. O Horkheimer, ele começa ali escrevendo um livro chamado A Eclipse da Razão. Ele começa a publicar um monte de artigo ali antes de terminar a Segunda Guerra, termina o livro depois da Segunda Guerra, entre 41 e 46 ou 7, ele está publicando um monte de coisa, basicamente falando sobre os problemas da racionalidade moderna e da ideia moderna de governo racional. Por quê? Porque ele olhou para os regimes autoritários e liberais também, entre aspas, e começou a ver que o problema de tudo aquilo ali, na cabeça dele, é que começou a promover um bando de burocrata. Você pense, se coloque no lugar de um marxista desiludido, de um cara que cresceu com o marxismo, que cresceu tendo aula com os marxistas que eram considerados picas, e cresceu com aquela ideia de, porra, la revolution, sabe? A gente vai pegar em armas, vai derrubar a ditadura burguesa e o marxismo vai promover o revolucionário e o proletariado. E aí você olha para a Itália fascista, para a União Soviética do Stalin, e você vê um monte de burocratazinho de merda com o poder fazendo atrocidade. Não casa. Qual que é o problema pro Horkheimer? O problema é que as ideias marxistas necessariamente levam à promoção do pior tipo de pessoa possível, e o pior tipo de pessoa possível é o burocrata? Não. A ideia dele é que esse pessoal focava demais na razão e na racionalidade. E você, focando na razão e na racionalidade, vai promover burocrata, porque na cabeça dele, burocrata é a pessoa hiperracional, não é o cara que está ali fazendo trabalho de macaquinho, de carimbar as coisas, é o cara que é hiperracional. A burocracia é o símbolo da racionalidade moderna, e o problema do nazismo é que ele é racional demais, do fascismo é que ele é racional demais, do stalinismo, todos eles focam demais na razão. A gente precisava de um marxismo mais irracional, mais apaixonado, não é, Lucas? Eu já queria aproveitar, então, inclusive, tratar algumas questões aqui, já que você entrou em Horkheimer. A primeira dessas considerações é quando ele fala em teoria tradicional e teoria crítica. Ele explica explicitamente que o grande problema, o grande ponto de virada foram as revoluções fascistas dos anos 30, que ele percebeu que alguma coisa deu errado com as lideranças da classe trabalhadora. A gente pode deixar isso depois no livro em que ele menciona isso. Vamos botar um monte de coisa no Telegram depois para vocês. O segundo aspecto é que ele fala assim, que o operariado, o proletariado como classe, simbolicamente ele ainda é a condução da revolução, mas na prática ele não é. Então tem esse descolamento com o recurso marxista, ele fala isso logo na introdução, sabe? Demandava novas posições. Segundo, aqui já entra a questão conceitual semântica. Por que crítica? Você teve, ao longo da história da filosofia, a primeira questão as críticas do Kant, né? Crítica da razão pura, prática da faculdade de julgar. Se eu não me engano, você teve a do Fichte também, era a crítica da faculdade religiosa. Tentativa de crítica a toda a revelação. E o que significa o crítica nesse contexto? É uma revisão justamente das bases, dos paradigmas anteriores, se botar tudo aquilo abaixo e dar um passo além nas propostas desses paradigmas que eles não conseguiram fazer. O crítica, na conotação da teoria crítica, faz a mesma revisão crítica em relação ao marxismo. Essa mesma revisão em relação a quais são os essenciais do marxismo, onde que o marxismo errou, e ele quer elevar isso à próxima potência. Para a teoria crítica, o erro do marxismo é o abandono do hegelianismo, sabe? Por isso que eles se voltam mais para... Abandono aqui com entre aspas, né? Porque é hegeliano olhando para hegeliano falando que você não é hegeliano o suficiente. Malditos hegelianos, estragaram o hegelianismo, né?
Sim. Eu queria só dar um PS aqui pro Ricardo Moraes, falando que a gente vai fazer uma revolução do Estado Máximo para anarquia, para espalhar a sororidade pro Rufus poder ser queer livremente. Maravilha. Vamos emplacar esse meme aqui no Catalactus. Mas foi mal. E é nesse sentido, é de fazer uma revisão crítica e dar novos ares, fundamentalmente o marxismo, que é a preocupação. E eu não sei se você vai colocar ainda, você estava nos seus planos abordar isso, mas já do ponto de vista teórico também, entra aquela questão de qual é o cerne, a preocupação principal do pessoal de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, Habermas, cada um aplicado em um nicho. É aquela fixação que eles têm quase como uma religião secular de avançar o progresso social, sabe? Ad infinito, com mais desconstrução do paradigma anterior, e o problema do marxismo, como você falou, era por ser objetivo demais, por ser racional demais. Quanto mais avançar indiscriminadamente uma transformação social, melhor. Sabe? Antigamente, para o marxista, a transformação social era um processo, haja vistas um objetivo, que é a revolução do proletariado. Não que eles falem de forma explícita. O marxismo tinha um plano, por mais que ele seja freestyle, que nem o Rufus falou no começo, ele ainda tinha um plano definido, sabe? É o proletário que vai fazer a revolução, vai tomar o Estado, vai fazer uma ditadura, e a partir dessa ditadura a gente vai chegar naquele Estado anárquico do comunismo. Mas ele também se contradiz nesse ponto especificamente, né? Porque ele diz que o partido é o povo, e o partido é o proletário, o partido é uma elite de burocratas mais genocidas e mentirosos de toda a sociedade. Então, assim, depois o Gramsci vai fazer um adendo a isso aí, falar que o partido é o partido, o proletário é o proletário, é diferente, afins. Mas, assim, é uma coisa que não dá para ter o context dropping também. O Marx, ele sempre se endereçou, ele sempre tentou disputar, era no âmbito de que nem o Hoskins fazia. E em sindicatos, ele acompanhou o que foi a Comuna de Paris de 1871, a última das experiências de comuna, sabe? Ele estava tentando introjetar a tempo todo no proletariado. Quem percebe a primeira vez que tem uma contradição entre as lideranças do movimento repórter se dirigem ao proletariado, mas não entram em contato com o proletariado, foi o Lenin. Na verdade, até o Lenin transitava bem entre o proletariado russo, só que o proletariado russo era uma minoria em termos demográficos, né? A população russa sempre foi muito mais rural. Então, como é que se adapta o marxismo para essa questão? Mas isso é muito interessante de ver, porque foi nesse momento que a esquerda ficou fake mesmo. Porque o Horkheimer, ele falava abertamente isso que o Lucas falou no começo, de que a revolução tinha que ser simbolicamente do proletariado, mas na prática não dava para ser executada pelo proletariado, porque o proletariado não tinha tanta consciência de classe quanto os caras achavam. Surpreendendo um total de 0 pessoas que já foram numa fábrica, né? Nada mais conservador do que a classe operária. Então, foi a partir desses caras, isso é um negócio que a gente vê hoje, que você mudou o movimento de esquerda de um negócio de operário para um negócio de playboy que finge lutar simbolicamente pelo operariado. Sabe? Eles se tocaram que se fosse para ter uma revolução, teria que ser feita por playboy intelectual, e só que você não pode fazer uma revolução, ninguém gosta de uma revolução feita por playboy intelectual, não é uma classe que inspira a admiração e afins. Então você teria que fazer uma revolução de playboy intelectual de faculdade que fingisse e usasse os símbolos da revolução proletária. Já começa daí um dos problemas que a gente vê até hoje em dia. Mas o Lucas tocou numa coisa que é a questão do hegelianismo e do kantianismo, e de fato isso é essencial para a gente entender tanto o que é o marxismo, tanto para entender essa visão do pessoal da teoria crítica e de outros caras hoje em dia, do Dugin, por exemplo, que é o grande teórico russo, aqui da quarta teoria política, de que só existem 3 teorias políticas no mundo: liberalismo, fascismo e socialismo, variações disso aí. Para entender isso, a gente precisa entender, mais ou menos, de forma leve pelo menos, o que diabos que foi o iluminismo. Antes da gente chegar antes da gente continuar a teoria crítica, vamos dar alguns séculos de passos atrás. Pessoal hoje em dia, principalmente professor de ensino público, de ensino estatal, que no Brasil, infelizmente, até o privado é estatal, né?
de professor de faculdade e afins, esse pessoal normalmente vende a história como o quê? A Idade Média é um período de trevas absoluta, de superstição e fome crônica, e aí, do nada, plá, o iluminismo e uma explosão de ideias maravilhosas na Europa, que derrubou as monarquias, deu origem aos Estados-nação, à democracia, às repúblicas populares e afins. Na verdade, não é bem assim que a história aconteceu. De fato, a Idade Média foi uma bosta. A Idade Média era, sim, uma época de monte de ditadura totalitária, era de superstição. O pessoal ainda acreditava que a Terra girava, que o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era quadrada e que tinha que queimar bruxa. De fato, a Idade Média era um negócio... Era uma idade das trevas. O que começou a acontecer ali para o ano de 1000 e alguma, pro século XI, século XII, 1000 e nada e 1100, lá para 1200, você começou a ter a importação de umas ideias gregas interessantes que estavam rodando ali no mundo árabe. Basicamente era uma época que os árabes estavam na Idade de Ouro, os muçulmanos estavam na Idade de Ouro deles, enquanto a gente estava na Idade das Trevas. A gente começou a pegar umas ideias de, caralho, método científico, de, caralho, investigação empírica do mundo, ao invés de só ler um livro, de talvez alfabetizar as pessoas, coisas interessantes. E no meio disso, umas ideias que não eram exatamente libertárias ainda, mas já eram umas ideias se aproximando mais da liberdade. Isso ali no século XII, XIII, XIV começou a florescer pesado. A Igreja Católica entrou em pânico ali em 1270. Ela começou a tentar proibir um monte de livro, começou a rolar de fato mais inquisições na Europa e afins. E em resposta a esse movimento que viria a virar depois na Inglaterra, o libertarianismo, a ideia de direitos individuais inalienáveis à liberdade, à propriedade privada e afins, que ia ser perseguido na Inglaterra, ia para os Estados Unidos, esse germe do libertarianismo era extremamente assustador para o estatismo europeu. E o iluminismo, isso que vendem para a gente hoje em dia como a resposta sã da Europa às trevas medievais, na verdade foi a forma como os estatistas da época medieval conseguiram vender o estatismo contra essas ideias de liberdade que estavam se formando. Você começou a ter uns caras que nem o Descartes, que nem o Hobbes e afins, que eram tão místicos quantos, eram tão preocupados com a fé quanto os teólogos católicos de séculos antes eram preocupados com a fé. Não tinham muita preocupação com a investigação empírica e afins que uns caras que nem o Bacon tinham já naquela época. E também não tinham nenhuma preocupação com a liberdade. Era um bando de monarquista ou republicano. Eles eram a favor de algum tipo de tirania onde alguém mandava no povo para representar a vontade do povo. E esse movimento iluminista de secularismo e ateísmo, mas com tudo que existia de pior do totalitarismo teocrata, ele vai culminar no Kant, no Immanuel Kant, que, na verdade, aliás, quem lê Ayn Rand vê que a Rand e os objetivistas têm um desprezo gigantesco pelo Kant, e é justamente por isso, é porque ele consegue juntar o pior dos dois mundos, o pior do mundo religioso com o pior do mundo ateu, e ele é considerado até hoje o auge do iluminismo. E o que o Kant vai propor, basicamente? Ele vai propor que a mente humana é incapaz de perceber a realidade, que a gente é basicamente um monte de macaco que não sabe o que está fazendo e, portanto, está por aí meio perdido no mundo. E a resposta política a isso é que você precisa ter instituições que oprimam o macaco até ele fazer a coisa certa, sabe? E o que vai acontecer? O kantianismo ele vai se dividir em duas coisas. Você vai ter o liberalismo começando a nascer disso, lá na Inglaterra, e do outro lado você vai ter na Alemanha o Hegel começando a elaborar formas mais e mais totalitárias ainda das ideias do Kant. Ou seja,
você teve um cara, o grande revolucionário da filosofia contemporânea, que tornou a filosofia contemporânea essa bosta que ela é, falando que o ser humano é fundamentalmente incapaz de fazer as coisas, e você teve duas respostas políticas a isso. A primeira é a resposta liberal do palmolecismo, basicamente, a liberdade broxa, a ideia de que ninguém sabe o que está fazendo, então deixa o pessoal livre aí, mas também não temos. Se alguém quiser oprimir para o bem comum, não tem problema, a gente não sabe o que a gente está fazendo mesmo. Isso vai virar. O Jux Peterson está falando aqui, o Montesquieu é obra dessa coisa, quem deu as instituições, sim. Todo esse pessoal francês, britânico, do oeste europeu era mais liberal, assim, é o liberal palmole que a gente vê no Brasil, nasceu ali com Kant. A outra resposta, mais para o oriente da Europa, Alemanha, Hungria, Polônia e afins, é o pessoal que falou, o ser humano não sabe o que faz, a razão não serve para nada, então vamos achar algo que é mais importante do que a razão, vamos abandonar por completo a razão e criar de alguma forma de fé secular, algum tipo de coisa que substitua a certeza absoluta da fé, a sensação de pertencimento que a fé dava para a gente antes da gente, enquanto sociedade, se afastar das doutrinas cristãs, e vamos substituir isso com alguma outra coisa. Essas eram basicamente as ideias do Hegel, da consciência dialética que progride rumo ao absoluto, os negócios que não fazem nenhum sentido, mas que basicamente falam que você está inserido em uma progressão histórica e metafísica, e que você pode se posicionar do lado certo ou errado dessa progressão. O sofisma é uma doença terrível mental, né? A gente tinha que entender... Existe algum pensador, algum filósofo que se concentrou em estudar o sofisma? Porque o ser humano tem essa capacidade de divagar sobre falácias e perpetuar e ainda estudar, se aprofundar em pensamentos. Cara, tem vários. A Rand falava bastante sobre isso. Você tem o Dawkins falava do sofismo, das ideologias toscas e afins como uma doença linguística, um vírus linguístico. Você tem umas pesquisas e umas obras nesse sentido, assim, onde o sofisma, na verdade, é algo que buga a cabeça do indivíduo, e de fato é. É bizarro. Então, mas eu acho pouco estudado isso, porque a gente tem que entender que esse fenômeno está por trás de todas as ideologias que, assim, devastaram a humanidade e fazem a gente correr risco até de ir para essa auto-extinção. Pois então, assim, é tudo baseado em sofisma e ideias como o hegelianismo, né, e tantas ideias que não tem base nenhuma na realidade, não são racionais, se contradizem e continuam se perpetuando por séculos. Não é que é uma religião, que você acredita em algo metafísico, que tudo bem se contradizer, porque é uma religião, não é uma filosofia, entendeu? Assim, cara, mas é a mesma coisa. O problema do hegelianismo é que ele copia, ele cria uma religião onde Deus é uma mas coisa ele não é honesto, natureza. Entendeu? Mas ele não é honesto, ele diz que é uma filosofia quando ele não assume que é uma religião. Mas isso é um assunto mais complexo, porque os primeiros religiosos também falavam que filosofia e religião era a mesma coisa. Depois é que você tem a diferença da filosofia natural para a teologia. Sim, mas... Porque eles relativizam o que é filosofia. Se for se a filosofia for busca da racionalidade... que não existe fé. Quando a religião, na verdade, fala, logicamente isso aqui não faz nenhum sentido, é uma questão de fé. E muitas religiões são muito mais racionais, ou infinitamente mais racionais, que teorias como o marxismo, por exemplo. O próprio cristianismo, você pode acreditar ou não acreditar, você pode achar que está certo ou errado, mas ele tem premissas racionais, assim, não faça mal para o próximo, sabe, vamos defender a paz. Isso eu não compro. Não, mas essa é a filosofia original, isso não se discute. Premissas racionais, Deus criou o mundo em 7 dias, isso é a premissa. Não, mas isso é meio complicado.
Não, eu entendo, Mas existem, mas ele tem, vamos dizer assim, eu entendo o que você está falando, mas só porque é uma religião não quer dizer que tudo que ela defenda vai ser irracional por causa de disso, fato. entendeu? É isso que eu tô Mas o falando. marxismo também não, cara. O marxismo e o hegelianismo, eles de fato defendem coisas interessantes também de forma pontual. Por exemplo, o marxismo percebeu que o proletário estava tomando no cu na mão do Estado, sabe? A solução é uma bosta? A lente dos caras Mas é uma assim, bosta, mas até mas relógio ele culpa o quebrado acerta 2 vezes. capitalismo, eles não culpam o Estado, eles culpam o capitalismo, né? Pois é, mas o capitalismo, que eles chamavam de capitalismo, o sistema político que estava na Inglaterra naquela época, sabe? E de Que tinha fato, muita era o que a gente intervenção chama de estatal. crony capitalism, de É. capitalismo de compadrio, era um negócio bizarro. Mas o que o hegelianismo vai ser? Ele vai se dividir em duas coisas. Um lado vai ser o marxismo, digamos que o hegelianismo materialista, que acha que tudo essa progressão histórica é algo de economia, de meio de produção e afins, e do outro lado o fascismo, que acha que essa progressão histórica são ideias nacionais. Ou seja, você teve 4 forças, 4 ideologias na Europa. 5, na verdade. O catolicismo, o cristianismo em geral, mas principalmente o catolicismo, as ideias que viriam a ser as ideias de liberdade, o libertarianismo, o liberalismo, que já vem do Kant, o fascismo e o socialismo, que vem do Hegel. Só que, para esse pessoal que é marxista, que acha que o iluminismo era o que salvou o mundo do problema católico e cristão, só existem 3. Eles ignoram que existe o libertarianismo, eles ignoram completamente que existiu e, aliás, contribuem para apagar da história esse movimento pró-liberdade na Europa. E eles jogam fora o cristianismo porque era aquela coisa do passado, aquele negócio que a gente já superou e que o iluminismo claramente mostrou que é melhor. Ficou o liberalismo, o fascismo e o socialismo, o comunismo. E os 3 deram merda, sabe? Os 3 ali na década de 40 tinham se mostrado completamente insuficientes. O liberalismo, em todo lugar que foi tentado, sofreu aquela sina que o Olavo de Carvalho defende muito bem, né? Todo liberal é uma bunda aberta esperando uma piroca comunista. Em todo lugar que o liberalismo virou a ideologia, eles ficaram naquela hipertolerância, naquele palmolismo e foram massacrados por socialistas de algum dos dois lados. O fascismo Para não falar e o que o socialismo liberalismo se também. fuderam. Para não falar que tem algumas coisas assim que a esquerda critica no liberalismo que são fundamentais para a gente trazer para nós de volta, recuperar, porque essas foram críticas originalmente libertárias, né? A primeira delas, a relação escusa entre proprietários e Estado, passando leis de terras, como foi aqui no caso do Brasil, para justamente impedir o homesteading, fazer aquelas regulamentações de comércio, fingir que aquilo é lei de proteção à livre concorrência. Isso está no rol de coisas que o liberalismo traz como consequência política. Por isso que liberalismo e libertarianismo não são a mesma coisa. O libertarianismo defende o laissez-faire no âmbito das relações individuais, não no âmbito de cooperações bilaterais entre estados, sabe? Cheio de regulamentação interna. Mas só fazendo liberal e libertário são 2 bichos bem diferentes, mas... Tanto que o Marx ele defendia que ele precisava de um período liberal para criar a riqueza que a revolução depois ia distribuir no marxismo. Então, assim, até o Marx entendia que o liberalismo era necessário para o marxismo poder ter riqueza para ser distribuída. Sim. Cara, o Adam Smith está muito, 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 muito mais próximo do Marx do que de qualquer cara da escola austríaca, sabe? Do que de qualquer libertário. Mesmo observando a realidade de uma maneira honesta, isso que eu acho estranho. Cara, era tão honesta quanto o marxismo, sabe? É difícil saber até que ponto os caras erraram. Aliás, o Marx é mais intelectualmente honesto do que o Adam Smith. Você acha mesmo? Sério, porque o Adam Smith, ele aceita as mesmas premissas marxistas de valor-trabalho e ignora a consequência do valor-trabalho. Se o valor-trabalho fosse verdade, se o valor das coisas, de fato, fosse definido pelo trabalho que vai nelas, então o empresário seria um ladrão. O empresário tem valor e
o valor trabalho é mentira porque o valor das coisas vem principalmente da ideia, da execução, do risco que você toma para se posicionar no mercado. O valor vem da preferência subjetiva das outras pessoas, sabe? Mas o Adam Smith, ele pega as premissas do Marx e depois passa pano para todas as consequências nefastas que viriam dessa premissa de valor-trabalho. Ele passa pano para todas as ideias de estados nacionais meio monárquicos ali que regulamentam o Estado. O Marx pega essas mesmas premissas do Smith e leva às últimas consequências. Não é valor-trabalho? Valor-trabalho não é verdade? Então, se o valor-trabalho é verdade, o proletário está preso num ciclo de exploração constante e eterno. Mas Sim, coletivismo não é verdade? Esse negócio que você está falando aí de estados-nação e afim, se o coletivismo é verdade, então a gente não tem que olhar para o país, para o estado-nação, a gente tem que olhar para a classe proletária no mundo inteiro, a gente tem que olhar para a classe burguesa. Ele pega as mesmas coisas do Adam Smith e eleva até a última potência. Ele é mais intelectualmente honesto nesse sentido do que o Smith e os liberais britânicos. E fazendo já um PS do ponto de vista biográfico também. Agora me lembrei de uma outra coisa que eu queria comentar. Da mesma forma que o Kant tem não sei quantas críticas para fazer uma revisão de toda a tradição que vem anterior a ele e tentar dar cabo de um projeto ao totalitário, né, fazendo a crítica para depois fazer isso, adequar a gramática que o tempo dele pedia, o Marx faz a mesma coisa com a economia política. Sabe? Por isso que o grande tratado dele, anterior ao Capital, é o que? São os Grundrisse, a crítica à economia política. Sim. Precisamente pelo mesmo aspecto. Sim, e o pessoal da escola crítica, esses caras ali já da segunda geração da escola crítica, o Marcuse, da escola de Frankfurt, no caso, que ainda não era chamada de escola crítica, o Marcuse, o Adorno, o Horkheimer e mais uma penca desses intelectuais, entre todas as aspas, eles vão olhar e falar o quê? Olha, o marxismo, o fascismo e o liberalismo fracassaram. Então, por que eles fracassaram? Porque eles substituíram aquela atitude crítica mesmo, que era a essência do Kant, que era a essência do Hegel, aquela atitude dinâmica de pegar o que está aí e criticar e problematizar, e substituíram ela por uma visão utópica estática. Sabe? O marxismo começou como um trabalho de crítica do Marx à economia política britânica e terminou como uma doutrina rígida de vamos armar o proletariado, vamos instaurar uma ditadura e vamos chegar na utopia comunista. O fascismo começou como uma atitude crítica ao socialismo e à situação italiana e se transformou numa ideologia utópica e estática de vamos reviver a grandeza do Estado alemão, retornar à época que nós éramos Roma e sair por aí conquistando as coisas. A mesma coisa com o liberalismo, substituiu a ideia de crítica ao autoritarismo obscurantista do mundo feudal para vamos talvez ali experimentar com liberdades individuais por uma ideologia utópica de uma democracia onde todo mundo é bonitinho, todo mundo se respeita e todo mundo se tolera e a gente tem intervenção estatal, mas mais ou menos também tem ali uma certa liberdade econômica. Esses caras perceberam e acharam erroneamente que esse era o problema, quando o problema, na verdade, está nas ideias kantianas, está nas ideias hegelianas, está no projeto iluminista de substituir a fé cristã por uma fé secular, pior ainda, sabe? Uma fé na ciência que a gente vê. Mas é por isso que eu falei que é mais irracional ainda do que uma religião, entendeu? Eles conseguem ser mais irracionais que uma fato, religião. Eles fingem que não são uma religião. Porque tem lições bacanas. A maioria das religiões tem, né, que a gente conhece, tem lições bacanas de vida, não roube, não mate, coisas assim mínimas, entendeu? Esses caras, eles não defendem roubar, defendem matar. O fascismo é mata aí. Mata aí, mas mata a pessoa certa. Ele é muito mais bárbaro também teve, né? Mata aí, mas mata o islâmico, mata o judeu, mata mas assim, não é o cristianismo, né? É o que eu falo, assim, você vai... Um cara vai lá e toca muito mal Beethoven, você vai culpar Beethoven, entendeu?
Tipo, eu acho uma questão assim, tipo, porra, tá dizendo ali que não é para você ficar atacando os outros, aí você vai ficar praticando genocídio em nome de uma ideia que a ideia básica é paz, tá ligado? Então, Sei. eu acho que é mais uma distorção, né? O Como você sabe, Brazilian Rue tá perguntando aqui, cara, tu realmente acha que foram acidentes, que começou bem e terminou mal? Esses movimentos todos se utilizam das virtudes aparentes dessas ideias para chegar no ponto principal e pegar para si o poder. Não, Brazilian Rue, eu tô falando de como esses caras da escola crítica pensavam. Isso é um pensamento bosta. As ideias fundamentais estão erradas. O Kant é um péssimo filósofo, o Hegel é um péssimo filósofo. O liberalismo, o socialismo, o comunismo marxista e o fascismo são ideias bizarras. Mas aqui a gente está entendendo como é que pensavam esses caras para entender como é que chegou na desgraça que é a esquerda de hoje. E eles pensavam dessa forma. Eles pensavam que o grande mérito do iluminismo era a atitude crítica. E que esses 3 filhos do iluminismo se degeneraram porque abandonaram a atitude crítica. E o que eles fizeram, então? Aí, ali para a década de 40 para 50, que rola a virada na esquerda. Da esquerda, digamos que macho, pelo menos, aquela esquerda do operário, a esquerda de virar porrada na rua, a esquerda mais PCO, que a gente de vez em quando até acha legalzinho, defendendo liberdade de expressão do proletário, liberdade de se armar do proletário, óbvio, até eles tomarem o poder e depois a liberdade some rapidinho. Mas essa esquerda foi substituída pela esquerda crítica, e aí que vira, de fato, teoria crítica. A gente não pode a esquerda, não pode se prender nessas utopias, a gente tem que ter um processo constante e dinâmico de revisar as ideias. Leia-se de problematizar coisas. E é aí que nasce essa praga, e é aí que o mal que é o marxismo, que é o fascismo, que é o liberalismo, se eleva à última potência. Por quê? Porque eles perdem uma das coisas que eles ainda tinham, que também a religião tem e trava, de certa forma, o quão ruim a religião pode ser. Que é o quê? Você não pode mandar um freestyle brabo. Sabe? Você pode ter, cara, o Islã tem todos os seus problemas. Mas você não pode chegar no mundo islâmico e falar, Maomé falou que é para todo mundo me dar o dinheiro aí, Maomé falou que é para castrar criança, Maomé falou que todas as mulheres têm que ser minha esposa, hein? Você não pode falar um negócio desse e mandar um freestyle bravo, porque existe uma doutrina, existe já algo minimamente estabelecido que dá uma solidez para a ideologia. O marxismo também, o fascismo também, existiam corpos teóricos, por mais que fossem safados, que davam solidez e estrutura para o negócio. A partir do momento que você fala que a solidez é o problema e que a atitude crítica é, de fato, o mérito, aí fudeu, aí virou freestyle de esquerda pesado, que é esse freestyle que a gente vê hoje em dia. A gente vê, por exemplo, a ideia da problematização. Eles basicamente pegam do marxismo 4 coisas e tiram do contexto marxista. A análise histórica, essa ideia de que para fazer filosofia e para fazer ciência social, o que você deve fazer é análise histórica que cria uma narrativa. Eles pegam isso e separam da narrativa fascista, separam da narrativa nazista, separam da narrativa marxista. O método é esse e você pode fazer isso de forma freestyle. Faz uma análise histórica, faz a sua narrativa e manda bala nela. Eles pegam o ativismo, a ideia de que intelectual tem que ser ativista político, você não pode simplesmente escrever um livro e mandar bala, só que você não precisa mais ser um ativista político do proletariado, você pode escolher a sua causa num negócio meio freestyle. Eles pegam a atitude crítica, esse negócio de problematizar as coisas, só que tiram do contexto marxista, você não problematiza mais as coisas burguesas, você não problematiza mais as coisas judaicas. Se você é um nazista, você não problematiza mais as coisas que vão contra o espírito italiano. Você problematiza qualquer coisa. Esse é o método, manda bala nisso. E, por fim, a ideia de engenharia social.
tanto o nazismo, quanto o liberalismo, quanto o marxismo, todos adoram a ideia, a engenharia social. E as outras ideologias hegelianas também, o positivismo no Brasil, o pragmatismo e o progressismo nos Estados Unidos. Todo esse pessoal hegeliano e kantiano adora engenharia social. Só que todos eles têm essa utopia. Vamos fazer a engenharia social para promover o proletário. Vamos fazer a utopia social, a engenharia social, para promover a raça ariana. Eles falam, não, a gente tem a engenharia social, mas a gente sabe que ela é importante, só que a gente não sabe o que fazer com ela. Então vamos montar um aparato de engenharia social fluido, um aparato de engenharia social que a gente vai mudando o objetivo conforme a gente vai mudando o nosso conhecimento científico. E é aí que nasce essa besta da esquerda fluida, da esquerda que uma hora tem uma pauta, outra hora adota a outra hora mistura as duas pautas e sobra não a busca por um ideal bosta, que é o que você já tinha com o marxismo, que era o que você já tinha com o nazismo, mas a busca por poder só, pela criação de um negócio que dá poder ao ativista pseudo-intelectual. E só. É a partir daí, dessas ideias, e principalmente desses três caras, do Adorno, do Marcuse e do Horkheimer, que isso começa a surgir. Lucas? Eu tenho algumas considerações, já puxando um pouco para além. Como é que começa, então? Onde que eles buscam uma cama confortável para aplicar esse modelo? Cada um deles é no ramo, apesar de começarem todos pelas ciências sociais, né? O Adorno é pela sociologia, onde ele fala que o papel da sociologia é estar a serviço da transformação social. O Horkheimer, se eu não me engano, posso estar trocando os nomes, mas o Horkheimer fala disso da filosofia, o papel da crítica, o papel da filosofia como agente de transformação social, e o Marcuse é para a comunicação pública. Sim. Óbvio, todos eles jogam com tudo. O Adorno fazia coisa de comunicação também, mas eles se especializam nisso mesmo. Eu estudei bastante Adorno na faculdade. Hã? Na faculdade de comunicação eu tive que estudar bastante Adorno, inclusive os textos dele são extremamente prolixos, cara. Caralho, nossa, o Adorno, de todos esses caras, ele é o que se especializou em bostejar. Você vai ver a bibliografia do cara. Bosteja cientificismo podre. E crítica literária e crítica musical. O cara virou o alfa, o macho alfa da academia. Aquele negócio que o acadêmico faz, que é bostejar para escrever paper, ele virou uma máquina de escrever paper bostejando. Ele foi talvez o primeiro cara a de fato se especializar nisso. Só lixo mental. Só lixo mental. Umas críticas bizarras, prolixa. Teoria de comunicação de massa dele, umas paradas que você fala, mano, o que você tá falando? Você só... Exato, você tem que se esforçar pra caralho pra você conseguir decodificar aquela merda prolixa em sentido, e o sentido está errado. Sim. Mas, e aí, o que... Vamos explorar um pouquinho esses três caras, porque tem coisa na obra deles que também inicia... O Olaf está perguntando, ok, assumindo esse contexto e pensando de forma prática, como combater essa merda hoje? É possível sem apoiar meramente um movimento reacionário? Cara, essa é uma boa pergunta. A primeira resposta, tem algumas respostas simples e respostas mais complexas. A primeira resposta simples é que não dá para consertar esse problema apoiando o movimento reacionário. É o mesmo problema. O reacionário, ele não é diferente do progressista. É o mesmo bicho vazio em busca de poder, sabe? O problema do Kant e do iluminismo e do hegelianismo e afins é que ele copiou um monte das coisas das ditaduras católicas da Idade Média, sabe? Então você não vai substituir a merda 2.0 trazendo a merda 1.0 ou uma merda 3.0 que se vende como a merda 1.0, sabe? Essa é a alternativa que muita gente acha que é o menor de dois maus. É o mesmo mal. A segunda resposta simples é libertarianismo, sabe? A ideia de que só existe progressismo ou reacionarismo
é exatamente o framing que esse pessoal quer fazer. É exatamente a ideia, é o que ele quer, é o que eles querem que você pense, cara, diz todo conspirador, né? Mas é exatamente. E a pergunta mais difícil, como implementar o libertarianismo, que é, por exemplo, um dos trabalhos que a gente mesmo aqui, né, dedica muito da nossa energia e tempo para descobrir. E eu digo para você, Olaf, uma das principais estratégias é a criminalização de movimentos políticos autoritários e tirânicos, qualquer um que seja. De Mas esquerda, isso de já direita. implica que o libertário tem algum poder político, sabe? Isso já é Não, coisa sim, muito. não, eu entendo, mas assim, criminalizar eles mesmo no sistema democrático já é, para mim, um passo adiante, entendeu? É que hoje realmente a gente perdeu, né? Por causa da fraude nas urnas e todas essas coisas que aconteceram, a E o gente perdeu sistema qualquer contato com o sistema. Mas quando o Bolsonaro estava lá, por exemplo, se a gente tivesse democracia do voto no Brasil, hoje o Bolsonaro seria presidente, a direita teria maioria absoluta no Congresso, no Senado, nos governos, nas prefeituras, a gente estaria implementando soluções de direita no Brasil e a gente poderia estar influenciando essa direita em direção ao libertarianismo. Então esse é um caminho também. Só que esse caminho democrático foi tirar, que né, a gente não acredita na democracia, mas assim, a democracia ainda é muito menos pior do que uma do que uma tirania do ditadura socialista. narcocomunista, tá ligado? Narcocomunismo é hardcore, só perde talvez pro nazismo e pro comunismo soviético, tá ligado? Sim, o Edu Contra tá falando aqui no chat, a primeira guerra a ser vencida é a guerra linguística. Eu acho que tá no caminho certo e responde à pergunta do Olaf. Cara, a forma como a gente ganha, como a gente combate essa merda hoje, é da mesma forma que eles combateram o que existia antes e ganharam o poder. Guerra cultural, sabe? Não dá para querer uma solução de 1 ano, de 2 anos para cá. Não vai dar para combater essa merda apoiando um líder reacionário que vai em 1 ou 2 anos se tivesse apagar. democracia, até poderia ter alguma coisa, mas como não tem, né? Então aí a chance é E mesmo zero. assim, Chance é cara, zero. líder reacionário, movimento reacionário é sempre erro. É o mesmo tipo de totalitário, só que ao invés de secular é teocrata. Vai ver o que rolou no Irã. Sabe, o Irã teve o mesmo problema de achar que eles tinham um problema com o secularismo pós-moderno e afins. Vamos botar um movimento reacionário e é uma ditadura socialista É que igualzinha. eles pegam sistemas que têm problemas e implementam coisas ainda piores, né? Mas não Sim. deixa de ter problema o sistema. Essa que é a questão. Sim. E hoje parece um pouco confuso, mas só deixa eu fazer um PS. Manda bala. Era tranquilo até a demonização até a demonização que os comunistas fizeram dos nazistas para parecer que não era o mesmo tipo de bicho, a separação entre socialistas revolucionários, socialistas utópicos, científicos e um outro quarto que está sendo apagado da bibliografia, que era o socialismo reacionário, socialismo feudal, sabe, do Socialismo Rodberto, cristão, foi o primeiro tipo de socialismo. sabe, isso era claro Mas... como água na literatura alemã, sabe? Sim, sim. O Causticidade tá mandando um salve Causticidade. Pois bem, é por isso que esse tipo de programa, para a gente entender a teoria crítica, é importante, porque a gente entende como é que pensaram, como é que agiram esses caras e por que eles tomaram o poder. E a escala de tempo também. Esses caras começaram a escrever na década de 40, 50, para tomar o poder na década de 90 a 2000. E de fato tomar o poder em 2020. Sabe, esses projetos políticos demoram e você tem que ter a guerra cultural. E é exatamente isso que esses caras identificam, sabe? Todos eles eram críticos culturais, era gente que escrevia revisão, não, como é que se chama? Review, comentário de filme, comentário de música, se trocava ideia com o artista para influenciar a forma como os caras pensavam na hora de fazer arte. Um exemplo grande disso, para ilustrar o ponto para vocês. O que a gente tem que enche o saco pra caralho hoje em dia e é essencial à narrativa dessa esquerda moderna, colorida, da teoria crítica? A imagem do cara macho como fascistão, certo? A associação de certos caráteres masculinos, certas características masculinas boas,
a honra. Recentemente a gente viu aí nas notícias a preocupação com a forma física, ou do sinal da extrema-direita, né? De onde é que vem essa imagem que popula o ideário do cidadão médio, do fascistão, do cara que é forte, é macho e, portanto, é um fascista autoritário de merda? Ele vem de um livro do Marcuse, chama o Homem Unidimensional, que ele publicou ali na década de 60. O Marcuse ele vai pegar a ideia de fascismo e vai escrever um livro sobre como que algo cotidiano, o homem cotidiano macho, o cara que poderia ser um taxista, que poderia ser um caminhoneiro, qualquer desses trabalhos de homem comum, que requer o mínimo de masculinidade ali, de dirigir um caminhão, de bater uma laje, por que esse cara é fascista? E ele vai escrever um livro sobre como que o sistema capitalista despersonaliza e dessensitiza o homem, e o homem vai se tornando um homem unidimensional, que só consegue pensar sobre uma coisa ao mesmo tempo, e só consegue pensar no seu status e na manutenção do seu status o tempo todo. Isso significa que ele está trabalhando duro o tempo inteiro para manter o seu status social. Isso significa que ele se faz uma pessoa forte para conseguir virar porrada e não ser ofendido e manter o seu status social, e tudo vira uma única dimensão. Pois é, isso começou na década de 60, 64, se eu não me engano, como um livro técnico de filosofia. O que o Marcuse fez? Andou com um monte de artista e começou a trocar ideia com um monte de artista. Isso começou a popular o entretenimento. Você vai olhar um filme, qualquer coisa da década de 40, da década de 30, era legal você ser um homão da porra. Era legal você ser um cara másculo. Esse ataque da masculinidade vem com a ideia do homem unidimensional como alguém fascista. E aí, a partir da década de 60, 70, principalmente 70 e 80, você começa a ter a ideia de que se você é macho, se você é o cara fortão, bigodudo, você ou é um viado enrustido, né? Porque o mundo nunca superou o Fred Mercury, ou você é um fascista. E é por isso que você é esse cara másculo. A guerra à masculinidade começa, dentre outros frontes, aí. Cara, em 69 ou 70, um pouco antes um pouco depois, quer dizer, de escrever O Homem Unidimensional, o Marcuse ele vai escrever A Dimensão Estética, ele vai escrever um ensaio sobre a liberação, ele vai começar a escrever livros especificamente sobre arte, sobre estética, para influenciar a produção artística, que por sua vez influencia a mente do indivíduo médio, que por sua vez elege o político e deteriora a civilização, sabe? Então, estudar e analisar esses caras dá uma janela, um guia de como que a gente pode agir para combater esses caras. Mas, beleza, estamos falando de um monte de intelectual, de acadêmico ali do século, da década de 40, 50, 60, 70, esses caras já estavam tudo morrendo. E aí? E hoje? O que isso tem a ver, esses caras ali de 40 para 70, tem a ver com a encheção de saco da gente hoje? Para onde é que foi isso? Para onde é que foi essas ideias de reinterpretação do marxismo de uma forma mais geral e mais focada na cultura? Basicamente, existem 3 tipos de movimento hoje em dia que são descendentes do movimento da escola crítica e da escola de Frankfurt. E entendendo isso, a gente entende por que diabos que Harvard talvez seja o lugar mais negro do mundo de hoje. Pelo menos dos Estados Unidos é o maior polo desses lixos. A gente tem o pessoal que ficou na filosofia e continua ali dentro da academia, na filosofia, influenciando de forma geral outros intelectuais que iam influenciar a sociedade. Você teve o pessoal que foi para as ciências humanas, de fato, foi para o direito, foi para a pedagogia, o Paulo Freire é um exemplo disso. E você teve o pessoal
que foi se misturar ao lixo, basicamente, que aí virou a teoria crítica de raça, a teoria crítica de gênero, que foi se misturar aos marginais da sociedade e deu origem a um terceiro, ao pessoal que fica fazendo protesto na rua, quebrando loja e afins. Mas essas três coisas são indissociáveis. Vamos analisar cada uma delas um pouquinho mais a fundo para a gente mapear essa porra hoje. Lucas? A teoria crítica do direito, vale a pena destacar que um dos proeminentes elaboradores dela nos Estados Unidos, em Harvard, foi quem? Um brasileiro, que é tido como o filósofo brasileiro dos Estados Unidos, que é o Mangabeira Unger, e que o pessoal cai no desprazer de conversar com ele, velho. Pensa num cara prolixo e extremamente desonesto, o Mangabeira Unger. Sim, o que é um neomarxista, né? Sim. Por definição. Mas o pessoal cai naquela pataquada de... Não, porque o Ciro Gomes, apesar de ele ser de esquerda e ele, o cara que tem uma visão técnica das coisas, o Ciro Gomes é apadrinhado das ideologias... É um apadrinhado das ideologias políticas do Mangabeira Unger. Sabe? Ele vai trazer todo esse lixo para cá. Ele é crítico do identitarismo, enquanto e somente é uma coisa que diferencia ele do PT. Ele, se assumisse o poder, ele ia ser o ditador dessa espécie. É pegar o pior do nacional-desenvolvimentismo brasileiro histórico e juntar isso com a teoria crítica do direito. Sim. E, cara, eu nunca tinha juntado os pontos até agora. O Ciro Gomes vive falando que ele estudou em Harvard. Pois é, Harvard é o antro americano dessa porra, dessa teoria crítica. Mas, tanto do direito quanto da pedagogia. Mas, antes da gente chegar em Harvard, qual que é o primeiro campo? É o campo da filosofia. E a gente conhece alguns nomes que carregam a escola crítica até hoje. Tem duas versões filosóficas da escola crítica. E as duas são extremamente famosas e os seus membros são considerados pela academia gênios, revolucionários, as melhores mentes do pensamento moderno. Um é o pessoal, de fato, digamos que ortodoxo da teoria crítica, o Habermas, o Jürgen Habermas, aquele que tem o rosto todo deformado com o nariz de batata, que dá aula na Alemanha, o Richard Rorty, todos esses caras, eles normalmente estão ali focados na Alemanha e na Escandinávia, nas universidades europeias, e eles ficam falando bosta e criando tendência filosófica bosta, sabe? O Habermas, ele é famoso pela ideia de razão comunicativa, sabe? Você tem que ter... É a mesma coisa, ele coloca outras palavras. Você não existe essa razão objetiva, existe só a razão que a gente perde quando a gente dialoga e você fala, esse cara perdeu a razão. Pois é, isso é razão para o Habermas, é tudo interação social. Ele fala que a gente tem que ter um projeto de reconstrução científica e social, um projeto de uma nova ciência que entende o seu propósito social. É daí que vem, por exemplo, a ideia do pandeminion, do cara que é médico, deveria ser um cientista, mas tem a função social de informar a população e salvar o mundo da ignorância dos antivacinas e afins. Lucas? Vai lembrar o Habermas, que foi orientador de quem? Do nosso querido amigo aqui, que a gente gosta de falar dele quando a gente critica eles na história do libertarianismo, do papel horroroso que ele traz para o libertarianismo, que é o Hans Hermann Hoppe, né? É verdade. Que, aliás, responde um pouco da pergunta que o Jukes Peter, eu queria deixar, não sei se o Jukes Peterson está online ainda, lá no YouTube, ele fez uma pergunta que tem uma coisa que ficou na cabeça, que o Bill falou sobre o Hoppe ser uma farsa no meio libertário, até hoje não soube porque ele disse isso. A gente já comentou disso em outros programas e afins. Eu até fiz um debate com o Miorin há um tempo atrás, exclusivamente sobre isso. Mas essa é uma das razões, sabe? O Hoppe é filhote intelectual do Habermas e dessa tradição kantiana alemã que só resultou em merda e ele bebe da mesma fonte que o pessoal da teoria crítica. Óbvio, dá para elaborar a crítica a ele, mas como hoje o programa não é sobre Hoppe, talvez até comente no final, mas fica aí a versão resumida da crítica. Ele é o mesmo bicho, ele estudou com o Habermas, ele bebe nessas mesmas fontes intelectuais que são completamente diferentes da tradição libertária. É um bicho diferente. E é por isso que ele tem um monte de ideia bosta de defender monarquia, se relacionar com nazista e afins. Mas o Habermas vai basicamente se especializar, criar o intelectual especializado em textão.
um intelectual especializado em crítica social foda, falar sobre relações de poder, reconhecimento social, justiça social, tudo isso vem dessa corrente. Hoje em dia, talvez o maior expoente dela seja o Axel Honneth, porque o Habermas hoje em dia ele é mais uma figura mística, assim, ele tá com o pé na cova, já é velho, só que essa corrente ainda existe. O Axel Honneth é quase que uma versão piorada do Habermas. E o outro filhote da teoria crítica é, digamos que a teoria crítica heterodoxa, que é o estruturalismo. É a mistura dessas ideias da teoria crítica com as ideias, por exemplo, do Sartre, da Simone de Beauvoir, daqueles existencialistas franceses, que deu origem a quem? Deu origem ao Foucault, ao Derrida, a todo esse pessoal que o professor universitário de classe média adora. Qual que é a diferença entre as duas correntes? Uma é utópica e a outra é distópica. Mas é a mesma porra, sabe? Uma é mais positiva, a outra é mais negativa. Você vai olhar para a escola mais francesa, Derrida, estruturalismo, Foucault, é mais aquele negócio do pós-modernismo, de vamos pegar essa atitude crítica, elevar ela até a sua última potência e criticar tudo. E aí toda a regra social, foda-se, você não gostar de pedófilo é só uma convenção social opressora sua, você achar que 2 mais 2 é 4 é só a sua opinião e é uma opressão, como é que se diz, do patriarcado branco, vira o pós-modernismo que é nihilista, que quer destruir tudo, mas não propõe nada no lugar. É perigoso? É parte da mesma coisa? Mas eu tenho menos medo desse nihilismo e dessa linha estruturalista Foucault e Derrida e afins do que da linha do próprio Habermas, que é a linha positiva, que quer construir alguma coisa, é uma linha mais utópica de vamos construir uma nova ciência que não está pautada nesse negócio de lógica, está pautada na sua função social. Vamos construir uma nova sociedade que não está pautada na ideia de liberdade nem de justiça, mas de justiça social, de igualdade. Essa é a linha que influencia bastante o pessoal, que nem o Klaus Schwab, o Bill Gates, esse pessoal da nova utopia moderna, do Fórum Econômico Mundial e afins, vem dali, vem disso. Eu tenho até um PS para fazer nisso, que o Klaus Schwab, ele é uma das influências do Fórum Econômico Mundial, é um outro teórico que no âmbito das ciências sociais disputava com a teoria crítica tradicional, que é o... Pô, tenho anotado o nome dele aqui agora, enfim, que chegou a fazer debate com o Habermas, que eu estava até comentando contigo mais cedo. Quem? Que era o Hort, não? Niklas Luhmann. Luhmann. Sim. Que era a mesma porra também. Nominalmente ele rejeita a teoria crítica, ele rejeita do ponto de vista assim, o repertório intelectual. Vocês não são hegelianos o suficiente, não são utópicos o suficiente. Ele tem uma teoria de sistemas e tudo, que ele tenta pegar emprestado um pouco da linguagem spenceriana de entender a sociedade como organismo, embora o Spencer não defendesse isso como uma justificativa para engenharia social, né? Onde justamente cada célula individual precisava buscar, o indivíduo precisa realizar o máximo a sua satisfação pessoal, essa é a ideia do Spencer. O Luhmann ele dá uma virada, o Niklas ele dá uma virada, o Luhmann ele dá uma virada de 180 graus e fala, não, justamente por isso tem que ter engenharia social, para manter o corpo funcionando em sua totalidade. Sim. Antes da gente passar para a segunda linha, para falar de Ungermann, para falar dos brasileiros, do elenco brasileiro dessa maravilha, o Brazilian Way está falando aqui, Bill, claramente tu não gosta muito de religiões, mas essas teorias bizarras são frutos do materialismo, pelo menos de forma geral, não acha? Eu estou tentando ao máximo evitar falar de religião por duas razões. Primeiro, porque não é o tema do negócio de hoje, do programa de hoje, e como é que se diz? Não dá para falar sobre tudo o tempo todo, porque nós temos um tempo limitado, mas também porque eu não quero alienar. De fato, eu sou bem aberto com isso, eu não gosto muito de religiões, mas eu não quero alienar o público religioso que também tem um problema com a teoria crítica, que também pode ser um povo a favor da liberdade. Aliás, talvez o maior exemplo disso seja o Rufus, que é muito cristão e muito libertário, e vários outros caras, o Favoreto também
apesar de ser um católico safado, é também um puta libertário. Enfim, eu não gosto de misturar as duas coisas, mas para não fugir da pergunta e para responder, essas teorias bizarras não são fruto do materialismo? Não. Elas são fruto do materialismo e do idealismo. E os dois são faces diferentes do mesmo erro filosófico, o que a Ayn Rand vai chamar da primazia da consciência. Eu sou objetivista, então eu acho que o materialismo e o idealismo é a mesma bosta com o sinal trocado, sabe? É que nem fascismo e comunismo. Então eu acho que o problema não é o materialismo, eu não acho também que a alternativa o idealismo religioso seja o materialismo nihilista. Eu acho que isso é uma falsa dicotomia. Eu acho que ao longo da história você tem uma tradição de naturalistas que não acreditam no mundo sobrenatural, mas não são puramente materialistas, não rejeitam a mente e o espírito humano. O Aristóteles foi talvez o primeiro grande desses caras, mas você teve caras como o Averroes e o Alfarabi, você teve no mundo árabe, você teve o averroísmo latino, que era todo nessa linha também, do Sigurd de Brabant, do Nicoleto Verna, e até os caras dos primeiros libertários mesmo, assim, o Richard Overton era um desses caras que não era materialista, mas não era exatamente religioso. Muito dos Founding Fathers, a imensa maioria dos Founding Fathers era religioso, mas assim, não muito, não tinha fé, eles queriam estudar Deus, você tinha um deísmo rolando ali. Os primeiros ANCAPs eram todos assim também. Você vai olhar o Henry David Thoreau, era um negócio mais de religião natural. Enfim, é só para não fugir dessa pergunta. O materialismo é um problema grande. Esse materialismo nihilista do pós-iluminismo é um problema gigantesco. E metade de tudo que é merda hoje em dia vem disso. A outra metade vem do idealismo, que eu acho que também é um problema tão grande quanto. É o mesmo problema com o sinal trocado, sabe? Mas, ok, você tem esses filósofos que estão ali mais na Europa e mais dentro da academia influenciando bosta. Só que você tem o quê também? O pessoal que coloca a mão na massa. E do pessoal que coloca a mão na massa, talvez duas das teorias, o que começou a acontecer ali na década de 70, 80, você começou a ter as teorias críticas. Antes você tinha a teoria crítica, a escola de Frankfurt, esses caras, o Marcuse, o Adorno, depois o Habermas e afins. Você começou a ter uns caras que pegavam aquilo ali e aplicavam a uma ciência específica. Então você começou a ter a teoria crítica da história, a teoria crítica da educação, a teoria crítica do direito, que é o quê? Problematização de encheção de saco, substituindo ciência. Pegar todos esses traços que a gente já adotou aqui, de rejeitar a razão em troca de uma problematização, de uma razão social, de ver a função social das coisas, ao invés de ver como é que bota pra porra funcionar, sabe? Como é que a gente faz para o sistema jurídico funcionar? Não. Funcionar não, justiça não existe, é convenção social. A gente tem que se preocupar com justiça social e a função social do juiz. A mesma coisa com o educador. Como é que eu ensino a criança que 10 mais 10 é 20? Não, peraí. O papel do educador não é ensinar a criança a contar, nem a escrever, nem fatos objetivos. Isso não existe. Isso é coisa opressiva de patriarcado branco. A gente tem que socializar a criança. O educador tem que ensinar a criança o seu papel na sociedade enquanto ele ensina, blá, 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 blá. Pois é, no direito, e talvez o direito seja onde nasceu essa bosta, mas que afeta a gente mais diretamente. Você teve três caras que foram grandes ali. O maior deles é um cara chamado Duncan Kennedy, um professor de direito ali de Harvard, que também fez uns cursos ali com o Habermas, que estudou a escola crítica e falou, o direito é isso na década de 70 ali. O direito é uma construção social. E como toda construção social, ela deve ser analisada por essas lentes de progresso histórico. Então, se você acha que roubar é errado, logo a lei tem que punir o roubo com prisão.
Você está internalizando uma visão de mundo que lhe foi imposta pela sociedade. O direito não pode ser ignorante, palavras desses filhos da puta, né? Não pode ser ignorante do seu contexto histórico, e, né, como justiça não existe, é tudo construção histórica, temos que levar em conta as razões sociais pela qual o vagabundo está roubando. Então temos que fazer um direito que promova a justiça social, temos que fazer leis trabalhistas, temos que fazer leis que excludente de ilicitude, leis que excluam a responsabilidade do vagabundo quando ele for de um grupo social desfavorecido. E o que é pior que isso, da mesma forma que o pessoal da escola crítica de filosofia começou a falar que não adianta você ser filósofo. Aliás, isso é uma ideia marxista antiga. Que não adianta você ser filósofo, o filósofo tem que ser um ativista, o cientista social tem que ser um ativista e usar da sua posição para fazer o ativismo político. O Duncan vai falar a mesma coisa. O advogado tem que fazer ativismo político. O juiz tem que fazer ativismo político. Qualquer paralelo com a Suprema Corte brasileira e americana não é mera coincidência. Isso virou doutrina legal. Isso virou uma escola de pensamento dentro do direito. Ali na década de 70, o Kennedy se junta com o Alan Hunt, um canadense, britânico que ensinava no Canadá, na verdade, e ele faz uma grande reunião, um grande evento para inaugurar a escola crítica do direito e basicamente um grande pacto entre juristas vagabundos, de pessoal, vamos jogar fora todos os princípios basilares do direito e começar a usar do direito, da posição social de alguém que faz direito para fazer ativismo político, para fazer mudança social. Um dos alunos mais prolíficos do Kennedy, que também estudou em Harvard com ele, foi o Roberto Mangabeira Unger, brasileiro que quase não fala português e que foi o grande cabeça disso no Brasil, foi o grande formador e defensor de juiz ativista, de advogado ativista, de defensor público e promotor público ativista. Foi o cara que talvez mais do que todo e qualquer outro cara no direito brasileiro, que já nunca foi grandes coisas, se mostrou uma força destrutiva e que inaugurou essa tendência que a gente vê hoje, que hoje culmina no Alexandre de Moraes, que hoje culmina no Barroso e toda a Suprema Corte brasileira sendo um bando de ativista político que não liga nem um pouco para noções de direito, para noções de justiça e afins, e faz ativismo político para promover a causa, a revolução mais recente. Exceto o Gilmar Mendes, que ele é da escola antiga de direito, né? Que é, eu só converso se te aumento. Né? Pois é. O outro cara extremamente relevante, o outro brasileiro desse time maravilhoso foi o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele começou como um marxista comum. Ele foi aluno do... Como era o nome? Álvaro Pinto, Álvaro Borges. Calma que eu vou ter que apelar para as minhas anotações aqui. Quando tem 4 nomes... Pessoal, por que vocês colocam 4 nomes em filho? Coloca 2, 3 no máximo. Álvaro Borges Vieira Pinto. Ele era um educador marxista que tinha uma relação de amor e ódio ali com a ditadura militar, era perseguido pela ditadura militar, mas o Vargas curtiu ele um pouquinho. Enfim, ele foi o grande mentor do Paulo Freire, que já começou a colocar no Paulo Freire a ideia de educação marxista e afins. O Paulo Freire já era um grande canalha que queria subverter o sistema educacional, que na época era o sistema educacional da ditadura militar, que tinha todos os seus defeitos, mas ensinava a contar, ensinava a ler e escrever, ensinava onde era a capital do Sudão, sabe? Onde é que ficava o Sudão e qual era a capital. Mas o Freire já queria substituir isso por uma educação que, além de ensinar essas coisas, ensinasse também o papel social do indivíduo, a revolução, o papel dele na revolução do proletariado, da opressão histórica, da mais-valia e afins. Só que o que acontece? O Paulo Freire ele começa
a fazer algum sucesso no Brasil, começa a publicar alguns livros, não sei o quê. Em 1969, ele vai estudar lá nos Estados Unidos. Aonde? Em Harvard. Na mesma Harvard, onde estavam o Duncan Kennedy, onde estava o Roberto Mangabeira Unger, a mesma Harvard que formou o Ciro Gomes ali, né? A Harvard, a gente tem essa mística da Harvard como um grande centro intelectual da academia americana, é lugar de formação de ativista há décadas já, é de onde esse pessoal vem. Então o Paulo Freire foi para lá e quando ele voltou para o Brasil, ele já não era mais um marxista, ele era um teórico crítico, ele conseguiu se degenerar de alguém que queria que a criança aprendesse a contar, mas também aprendesse a fazer revolução proletária, para alguém que foda-se contar. Que o papel da educação mesmo é ativar o senso crítico da criança, e a pergunta na prova de matemática tem que ser X é o número de tiros que o indígena levou do latifundiário, X mais 10 é igual a 21, qual que é o número de tiros, sabe? É daí que começou a sair essas bizarrices que populam o ensino brasileiro. É daí que o Paulo Freire se tornou o nível de doutrinador destrutivo que ele é. Para além eu, como alguém que passou pela formação da licenciatura, o que eu vejo assim, de mais problemático, até além dessas questões claras, é que ele mata a ideia de sequência em termos de organização curricular. Você vê como é que são as propostas pedagógicas interdisciplinares que ele propõe. Dá exemplo clássico, que é a questão vamos estudar, sei lá, sobre o aipim. Né? Aí você pega a biologia do aipim, você pega. Aí tá, tem a biologia do aipim. Aí depois tem o quê? As condições químicas do aipim, tá? A terceira coisa em instância é a geopolítica do aipim. Sabe? Sim, quarta é a sociologia do aipim, quais são as condições de trabalho, quanto que o trabalhador foi explorado, etc., para a extração daquela quantidade de aipim no Brasil. Sabe? E aí você vai fazendo por ciclos temáticos, assim, aí você pega depois, acabou o estudo da opressão, das relações de opressões ocultas por trás do aipim. Você pega outra coisa que não tem absolutamente nada a ver, você vai trabalhando com ciclos temáticos à revelia, sabe? É uma visão completamente desintegrada da existência. Misintegrada porque você está se relacionando aqui a narrativa marxista de opressores oprimidos, né? Sim. O Edu Conta tá falando aqui, ó, falando em ativismo judicial, o Cabeça de Rola votou a favor de liberar 60 gramas de marofa e 6 pés da erva danada. Olha só que maravilha. Não, e parece que vai rolar. E parece que vai rolar mesmo isso, porque o Gilmar pediu vista, né, para refazer. Só que ele já adiantou que vai ser votado nas próximas semanas e, na verdade, ele quer descriminalizar todas as drogas. Da hora. É uma coisa positiva de uma corte bolivariana comunista. Bolivariana escrota, e que também é ativismo judiciário, né? Não é o trabalho deles, por mais que seja uma notícia. É o relógio parado. Não é trabalho deles, é trabalho do Congresso e do Senado, essa porra. Mas a gente comemora aí a descriminalização. Pequenas vitórias, né? Mas amanhã a gente vai falar um pouco melhor disso, que amanhã a gente volta ao nosso programa de notícia. Só que assim, no mesmo dia o cara multou o Monark em 300 pau, né? Esse filho da puta. Não, e mandou confiscar todos os bens da Zambelli e roubar tudo que ela tem, que é acima de 10 mil. Tudo que ela tem acima de 10 mil reais, ele mandou roubar. Filho da puta, velho. Critério top esse. Top. Por que não de 2 centavos? Né? Por que não por que não 50, acima de 50 reais ou acima de 50 centavos? Pois é, qual é o critério? Os caras não acreditam em critério, porque é tudo cria ideológica da teoria crítica desse neomarxismo, do marxismo cultural, marxismo que não foca tanto nas relações econômicas, que foca mais nas relações culturais. O Rui Costa Pimenta Ancap tá falando aqui, o Rufus tem jeito de que curte cigarrinho de artista. Eu acho que não. O Rufus tem cara de fascistão. Fascistão é straight edge, né? Não fuma, não bebe. Fica aí para curiosidade de vocês. Mas falamos do pessoal da filosofia, que continua até hoje ali, Habermas, Axel e afins, que fica ali fazendo a cabecinha de Trudeau, de Klaus Schwab, popula ali as academias europeias, principalmente.
falamos do pessoal que enche o nosso saco de forma prática, só que tem uma terceira vertente da teoria crítica hoje em dia, que é a vertente da vagabundagem pura e simples mesmo. É o pessoal que vai usa da teoria crítica para promover pedofilia, para promover porradaria, quebra-quebra na rua e como é que se diz? Roubo sistemático de lojas e afins. E a pior coisa, talvez, de todas essas, pior que pedofilia, pior que caos social, o papel da mulher empoderada em filme, que ninguém aguenta mais, sabe? O papel do negro que não tem onde tá no filme, porque é um filme sobre, cara, a família real britânica em 1500 e tem um negão ali, sabe? E esse pessoal vem de onde? E como é que a teoria crítica se junta a isso, dá esse filho, com quem que ela se junta para fazer isso? E existem basicamente 3 correntes de teoria, o que eu chamo carinhosamente de teoria crítica lixo, né? Extra lixo, ou lixo plus, talvez. A teoria de raça, que é o negro racista chato pra caralho, a teoria de gênero, que é a feminista peluda chata pra caralho, e a teoria queer, que é o viado... Travecão chatão. Exato. Como é que sai cada um? De onde é que vem cada uma dessas? Eles basicamente tiveram filhos, principalmente o pessoal do direito, dessa teoria crítica legal, do Mangabeira tipo ratos tendo filhotes, né? Eles tiveram filhotes com outros movimentos vagabundos nos Estados Unidos. Você sempre teve, não, mas ali no começo Teve aquele movimento supremacista racial negro, com Malcolm X, por exemplo. Sim, era o nazismo negro, basicamente. Sim. O Malcolm X já era um ponto fora da curva. Por quê? Porque o Malcolm X ele começou como um marxista, mas ele eventualmente vira islâmico, e aí ele já começa a juntar esse movimento negro racista com o Islã, e é diferente do que era no começo do século. Os caras que eram o pré-Malcolm X, o pessoal dos Panteras, que fundou os Panteras Negras e afins, Frantz Fanon, o Harry Haywood, esses caras eram marxistas mesmo, eles tinham todas as caras de nazista. Era socialista, era um socialista racista que queria fazer uma revolução racial em nome da classe proletária. Era a mesma coisa, só que ao invés de suástica, eles tinham a porra da mãozinha ali, e a raça superior para eles era o negro, sabe? Eu tenho 2 coisas aqui que eu gostaria também de trazer para complementar. A primeira delas é que essa relação com o marxismo ela já vem antiga, ela já vem do William Eugene Dubois, onde ele é o primeiro dos intelectuais afro-americanos a perceber que poderia se fazer uma intersecção entre marxismo e a questão negra ainda nos anos de 1920, sabe? Ele vai servir da influência, junto com Frantz Fanon, etc., para o pessoal das Panteras Negras ali se marxistizarem, e eles pegam no âmbito em especial do maoísmo, da experiência maoísta, que foi das experiências socialistas a que melhor entendeu como adaptar o marxismo para a cultura local, porque o marxismo não casava bem com a teoria com a forma de organização social chinesa, mas o Mao percebeu como juntar isso com o confucionismo típico do camponês chinês e meter a revolução marxista ali. Os Panteras Negras fazem a mesma coisa no que diz respeito à população negra americana, né? E de onde é que vem a ponte disso para o direito? Você tem a Angela Davis, que na verdade foi a que melhor se especializou em estudar casos de tribunais, em bater naquilo que ela chama, tem um livro dela chamado Justiça Arbitrária, onde ela já emplaca aquela narrativa de que o sistema prisional americano está ali para punir sistematicamente o negro, sabe? Você tem o outro que fala nesse aspecto também, que acho que é o Michael Carmichael, acho, se eu não me engano, deixa eu só confirmar o primeiro nome dele aqui, Franklin Carmichael, se não me engano, onde ele basicamente bate na ideia de pretos e brancos não devem ter colaboracionismo político, porque isso é uma questão assim, ele é o primeiro a trazer a crítica à branquitude, nesse sentido assim, que ele fala de que o liberal branco que quer ajudar a pauta negra dele é um estorvo, porque ele
não identifica as relações de poder que estão imbricadas nele, o privilégio branco dele, sabe? O mesmo argumento que o Fanon usa em questões de territórios coloniais argelinos. E o primeiro a fazer isso no âmbito do direito, a pegar todo esse lixo e dar um verniz de teoria crítica, é o Derek Bell, que pega o mesmo de mote, onde? De qual faculdade? Pega o mesmo mote e escreve o Racism and American Law com argumentos os mesmos da Angela Davis, só que com um verniz estatístico ali, que é o que o acadêmico sabe fazer. E o Frantz Fanon e esse pessoal dos Panteras Negras, pré-Pantera Negra, eles pioram o marxismo de uma forma que a gente não tinha visto até então, né? Por isso que esses movimentos negros são tão ruins e sempre resultam em vagabundagem, crime generalizado e afins, que é o quê? O Marx, pelo menos, ele dividia o proletariado e o que ele chamava do lumpenproletariado. Você tem a classe trabalhadora, o cara que de fato vai para a fábrica, trabalha, é pobre, mas é limpinho, é honesto e afins. E você tem o lixo social. Lumpen é uma palavra para lixo só. É o cara que é pobre também, que nem o proletário, só que é traficante, é coletor de imposto, é artista, é viciado em droga, é pedófilo. É o que ele considerava o lixo social. O Frantz Fanon, principalmente, mas o nome dele, o Haywood também, eles vão, em menor escala, vão olhar e vão falar, cara, o negro não tem espaço no mercado de trabalho americano. Ele foi excluído do mercado de trabalho americano, ele foi forçado a se tornar o lixo social. Logo, a nossa revolução tem que ser a revolução do lixo social. E a gente tem que pegar o cara que está na criminalidade e usar ele de agente revolucionário. O Derek Bell, esse maldito de Harvard, que era um estudante de direito que pega essas teorias sociológicas racistas e junta com o ativismo jurídico, vai olhar e vai falar, sim, então nós precisamos de uma casta de juiz que defenda o criminoso quando o criminoso for negro. E aí esse pessoal foi tendo aluno, você teve a segunda geração disso, ali, o Neil Gotanda, Kimberly Crenshaw e afins, até chegar na Patrisse Cullossi, no pessoal do Black Lives Matter de hoje em dia, que é exatamente a concretização disso. É o pessoal que se especializou em duas coisas. Você tem 3 grupos que compõem o Black Lives Matter. O pessoal da organização e da propaganda, que pega o vagabundo, organiza o vagabundo e vende para o público que aquilo ali é algo bem. O pessoal do marketing... Só estou anunciando que... Só estou anunciando que eu estou indo lá, que eu tenho um compromisso mais tarde. Você tem aula ainda, né? Vai lá. Pessoal. Falou, o Rufus também tem, né? Mas eu vou finalizar essa bagaça com vocês. Vou ter uma reunião também, vou ter que sair fora agora. Vai lá. Valeu, gente. Abraço. Você tem esse pessoal se misturando. Você tem 3 grupos ali do Black Lives Matter e desse tipo de movimento, que também é a mesma coisa no Brasil, que é a mesma coisa no Canadá. Tô vendo que o Kim tá aí assistindo, né? Na Europa eles estão começando a ter agora. Você tem o pessoal que organiza e faz a propaganda, você tem o criminoso de carreira que se aproveita desse ambiente criado, e você tem o pessoal do ativismo jurídico que protege esses dois, e o Black Lives Matter é essencialmente isso aí. Você teve, aliás, esse negócio de lixo social e uso do lixo social responde a questão que o Kim está colocando aqui, o Joaquim Cavalcante. Kim, para os íntimos, brother meu de longa data lá de Salvador, tá morando no Canadá agora e tá falando, descriminalização das drogas é um dos maiores problemas aqui no Canadá, porque a gente estava batendo palma pro STF, pelo menos descriminalizando droga no Brasil. O problema do Canadá não é a descriminalização das drogas. Eu entendo como isso parece ser o caso, porque, aliás, eu fui visitar o Kim lá no Canadá e, de fato, cara, você sai na rua de Calgary, que é um lugar conservador ainda para os padrões canadenses, e parece o Walking Dead, é tudo cheio de viciado em crack, metanfetamina e o caralho andando para cima e para baixo. Existem 3 problemas que causam isso, e nenhum deles é a legalização das drogas.
sabe? O primeiro problema é a cultura de abuso de drogas mesmo, que sempre existiu no Canadá, da mesma forma que sempre existiu na Rússia. O Canadá sempre foi um país de alcoólatra, porque é foda você viver no frio canadense, sabe? O norte da Europa também sempre foi terra de alcoólatra, da Alemanha para cima, incluindo a Inglaterra, você tem um problema de alcoolismo, na Rússia você tem um problema de alcoolismo. Todo lugar que não tem sol e que é frio pra cacete é propenso ao desenvolvimento de problemas com drogas. O segundo problema é que o governo criminalizou as drogas. A partir do momento em que você criminaliza as drogas, o que acontece? Você deixa a droga cara para um cacete e promove a criação de drogas cada vez mais pesadas e baratas. Ou seja, se a cocaína fosse legalizada, não teria crack. Quem é que vai fumar crack quando você pode comprar cocaína barata? Sabe? Quem é que vai fumar metanfetamina quando você pode ter as alternativas mais baratas disso? A anfetamina é ingerível oralmente e afins. Então, e a terceira coisa é essa questão do lumpenproletariado mesmo. O governo não é que ele legalizou as drogas e acabou. Ele desenhou uma política que cria viciados, que é o fato de você proibir as drogas, dar origem ao tráfico, colocar o viciado em uma situação escrota, porque ele tem que gastar o salário dele inteiro para comprar a droga, que deveria ser muito mais barata, e que historicamente sempre foi muito mais barato, antes do Harrison Act, de 1914, que proibiu as drogas nos Estados Unidos. O quilo de cocaína era o mesmo preço do quilo de café. Então, assim, você não tem a situação de rua e do viciado cracudo na rua quando ele tem essa capacidade financeira sem o Estado se meter nisso. Por quê? Por que eles desenharam dessa forma? Porque eles querem o viciado, porque o viciado comete crime, e como a gente está vendo aqui, esse pessoal gosta de criminoso, eles querem usar o criminoso para fazer a revolução. Isso é o primeiro dos 3 grupos mais lixo, o pessoal da teoria crítica de raça, certo? Certo. Quem mais que enche o saco? Talvez mais do que os outros 2. Feminista. De onde é que vem essa porra desse feminismo moderno, bizarro, que a gente vê hoje em dia? Ele vem de... É uma mistura de 3 pragas. O movimento feminista americano, de 1900 para frente, sempre foi uma bosta. Era um movimento, era parte do movimento progressista, era sufragetes, era um bando de cristã mal comida, carola radical, que foi a grande força, por sinal, a favor da proibição do álcool. O voto feminino e a proibição do álcool fizeram parte da mesma jogada. Você tinha movimentos feministas que eram anti-álcool, porque era um monte de mulher traumatizada porque o marido era alcoólatra, chegava, batia em casa. Na verdade, era um monte de mulher que muitas vezes nunca nem tinha casado, era feminista de hoje em dia, mal comida, feia, insuportável, e extremamente carola. O conservadorismo moral, aquele excesso de pudor que hoje em dia está na feminista histérica secular, ateia, naquela época estava na cristãzinha ali que não aguenta ouvir a palavra pinto sem ter um surto, sabe? Era basicamente isso, assim que começou o feminismo nos Estados Unidos, esse feminismo moderno nos Estados Unidos. No século anterior você ainda tinha umas figuras feministas interessantes, mas esse feminismo sufragista conseguiu o voto para a mulher, não porque mulher é igual a homem, mas porque eles passaram a ideia de que a mulher era mais pura que o homem e ajudar a fazer engenharia social, por exemplo, proibindo o álcool. Então era um pessoal extremamente autoritário. Você começou ali na década de 30 a ter umas marxistas preocupadas com a causa feminina. Talvez a maior delas seja a Grace Lee Boggs, que também era parte daquele movimento sujeira marxista sindical, era sindicalista de mulher, basicamente, e que já se misturava com a academia. Você teve esses 2 movimentos meio que antagônicos ali, mas os 2 parte da mesma moeda, mulher chata, mal comida e autoritária, e ali, na mesma faculdade de Chicago, ali na mesma década de 70, 80, você começou esse pessoal do direito a falar, opa, eu me formei em direito, mas eu estou me formando aqui no direito da família,
eu estou estudando o papel da mulher na sociedade, eu estou me inspirando em mulheres como a Grace Lee Boggs, a Mary Daly e afins, para criar um novo feminismo, a teoria crítica de gênero, que aí entra com essa visão bizarra que a gente tem, que a gente não, né, mas que elas vivem empurrando hoje em dia, de que a sociedade foi um grande patriarcado ao longo do qual a mulher foi oprimida sistematicamente, ignorando fatos históricos básicos, que sempre quem foi para a guerra era o homem, quem se fudia na caçada era o homem, quem morre mais cedo até hoje é o homem, mas é daí que veio essa imagem, e você começou a ter figuras como a Judith Butler, como a Rael alguma coisa, Rael ou Raquel Jaeg, enfim, essas feministas que moldaram o movimento, elas foram a integração dessas ideias do Habermas e do Marcuse e afins com esses movimentos mais sujeiras e mais toscos que já existiam nos Estados Unidos. E, por fim, você teve talvez o mais perverso, não o mais chato, compete bastante para ser o mais chato, mas mais chato que feminista é difícil. Mas, com certeza, o mais perverso, porque o que... como é que se diz? O mais perverso, porque é o que promove abertamente a pedofilia, né? Que é o movimento LGBT, o pessoal da sopa de letrinha. Você teve a ascensão da teoria queer. Esse veio mais tarde, porque o movimento gay começou como um movimento de fato picudo. E o movimento das ciências humanas relativas aos gays começou como um negócio de fato interessante. Até a década de 90, não existia LGBT, era GLS, era gays, lésbicas e simpatizantes. Bissexual, existem 3 no mundo, então a gente não precisa falar deles. Trans existe menos ainda e não é a mesma coisa. Transexual naquela época ou era o viado que gostava de usar vestido, ou era o doente mental que queria cortar fora o próprio peru. Não era a mesma coisa que um gay. E você tinha historiadores que nem o Jonathan Katz, o John Boswell e afins, que eram os caras que eram gays, eram historiadores sérios e queriam solucionar o problema do fato de que, cara, você não podia ser viado nos últimos milênios no mundo cristão e apagaram um monte de viado da história. Como é que a gente resolve isso enquanto historiador? Era um negócio interessante. Esse pessoal começou, por ser de esquerda, a achar cada vez mais interessante a teoria crítica. E o que aconteceu? A teoria crítica entrou socando tudo e acabando com tudo que prestava desse pessoal. Eles, ao invés de focar nesses caras que nem o Katz, eles começaram a focar em caras que nem o John Money. E o John Money é alguém que eu recomendo qualquer um que quiser ficar enojado e puto com a vida, pesquisar. É um cara que veio dessa formação da escola crítica e do estruturalismo francês, veio dessa ideia de que tudo é construção social, toda construção social é arbitrária e opressiva, e falou, cara, então o gênero também é uma construção social. Se a gente pegar um menino e criar ele como se fosse menina, ele vai, de fato, ser uma menina e vai ser uma pessoa super tranquilona, isso não vai ter problemas nenhum. Pois é, ele pegou um moleque chamado David Reiner, que tinha tido um acidente quando era bebê, o pinto do bebê tinha sido queimado, então ele não tinha pinto, ele tinha perdido o pinto, e ele pegou o David Reiner e criou como se fosse uma menina. Esse é o grande teórico da teoria queer, que veio da teoria crítica e do estruturalismo francês. Então, esse é o cara que criou a ideologia de gênero que a gente vê hoje, a teoria queer, que é um braço da teoria crítica. Ele pegou um bebê que tinha sido tragicamente castrado, criou como se fosse menina, e a teoria dele estava completamente correta, certo? O David Reiner cresceu como uma mulher saudável e nunca teve problemas. Não, ele se matou com 36 anos. Passou anos e anos com depressão profunda, completamente confuso, e eventualmente se matou. Então, esses são os 3
pedaços mais lixos da teoria crítica. Mas o programa de hoje foi isso, um programa que parece, pelo engajamento de vocês, que vocês curtiram. A gente não vai fazer o tempo inteiro, porque somos um programa de notícias nessa bagaça, mas vamos fazer de vez em quando. Então, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, espero que vocês tenham entendido essa história da teoria crítica, que, na verdade, o problema o buraco é muito mais embaixo, o problema começa ali no iluminismo, com o Kant e o Hegel. Parte da criação desses caras é o liberalismo, o comunismo marxista e as ideologias fascistas. Os marxistas heterodoxos percebem o fracasso dessas três ideologias, do liberalismo, do marxismo e do fascismo, tentam retornar à origem, às excrescências intelectuais do Kant, do Hegel e afins, fogem do nazismo para os Estados Unidos, se estabelecem a convite da Universidade de Columbia em Nova York, começam a fazer esse novo marxismo, esse marxismo cultural mais focado na subjetividade do indivíduo e afins. Isso, eventualmente, se vira uma teoria do direito e da pedagogia ali na Faculdade de Chicago e que depois se espalha para o resto do mundo e vira essa força destrutiva que a gente está vendo nos dias de hoje, de corrosão civilizacional. Espero que vocês tenham curtido o programa. Se vocês quiserem, comenta aí, não no chat, mas nos comentários que ficam salvos aqui no Rumble, o que vocês querem para esse quadro da próxima vez. A gente, nas quartas-feiras, a gente vai tentar sempre fazer alguma coisa diferente, entrevista, temos entrevistas boas a caminho, bate-papo e afins, e pretendemos continuar com esse quadro de Cataláxia de explicar fenômenos sociais, ideologias, coisas que afetam a gente hoje em dia e que tem uma história longa. Às vezes a minha capacidade de fala vai embora e eu bugo. Deixa aí a sugestão, o que vocês querem ver, o que vocês querem, sobre o que vocês querem aprender, a história, as ideias por trás e afins. Deixa aí no comentário. E amanhã a gente se vê novamente com o programa normal, das 6 às 7h30, de notícias, falando sobre os absurdos do Xandão, falando sobre a legalização das drogas, pelo menos alguma coisa de boa saindo dessa bagaça, dessa corte ativista. E é isso aí, pessoal. É um prazer gigantesco fazer o programa aqui com vocês. Espero que vocês gostem do programa tanto quanto eu gosto de fazer ele para vocês. E até amanhã.